Então vamos explicar a repetição. Então você compreendeu que você está lá no GUF, no Salão das Almas, e aqui está ocorrendo uma simulação. Então, na primeira versão, o que aconteceu? Na primeira versão iniciou e aconteceu tudo até dia 9 de setembro de 2017. Foi quando os anjos interrompeu a simulação da Matrix. E como que os anjos conseguiram fazer a interrupção dessa simulação? Para eles ganhar mais tempo. Então, o que acontece? Na primeira versão, você teve Adão e Eva, você teve o dilúvio, o Messias veio, tudo aconteceu. Quando chega no dia 9 de setembro de 2017, que você está a alguns dias do sinal de Apocalipse 12, estrelas são anjos, você não vê os anjos, o formato dos anjos, porque você está na terceira dimensão e a compreensão e a sua visão é diferente. Então, o que acontece? Ainda você tem o véu sobre as nações, que Isaías fala que o véu vai ser retirado. Quando Júpiter estava saindo, na primeira versão, do útero da Virgem, vinha um anjo, anjo Sírius, junto com um cometa 21P, e eles não deixavam o anjo Júpiter sair do útero da Virgem. Quando isso ocorre, o que acontece? A Polaris, ela retorna a 33 graus. Ela volta no início que ela saiu. Então, porque o firmamento é um relógio. Como os anjos caídos, eles também compreendem o relógio, porque eles caíram do céu, e eles não estão como nós, que nós estamos no esquecimento, devido ao líquido amniótico. O que aconteceu? Esses anjos, eles conseguiram fazer o tempo retornar dessa forma. Então, o que aconteceu com a primeira versão? Aonde que ficou gravado a primeira versão e o tempo da primeira Terra e da segunda Terra? Vou te mostrar. O tempo fica gravado nos anéis de Saturno. Tanto é que aqui, você tem a gravação de antes de Adão e também está gravado aqui a primeira versão. Então, esse tempo que ocorreu da primeira Terra, segunda Terra e a primeira versão dos 6.000 anos, né? Que eles não deixam completar 7 anos, porque 7.000 anos, porque 1.000 anos é governo milenar, e o Messias que tem o controle. Então eles sabem que o Messias viria para governar o governo milenar. Então eles não deixam Júpiter sair no dia 9 de setembro, e eles, não deixando Júpiter sair, a Polaris volta a 33 graus e inicia o relógio de novo. Então foi assim que eles conseguiram fazer. Só que aí, esse tempo, o tempo que ficou gravado nesse primeiro anel, que é o da primeira Terra, segunda Terra e da primeira versão, que vem ser esse raciocínio para você compreender. Então tem que ter a primeira versão. Agora eu vou explicar de uma forma simples para você compreender repetição. Então, quando chega no dia 9 de setembro de 2017, da primeira versão, iniciou de novo. Então você volta ao princípio, volta ao início. Então vai ter a primeira repetição. Vamos dizer que você é um ator de novela. Eu chamei você para gravar uma novela. Quando eu vou repetir a novela, eu não preciso chamar você para gravar de novo. Eu estou repetindo algo que é holográfico, é uma simulação. Então, está havendo uma repetição. Só que nessa repetição, eu que estou dentro, eu estou consciente, que são os anjos caídos. Eles estavam conscientes que a terceira dimensão estava sendo repetida. E a terceira dimensão é que cria a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e todas elas, e também a primeira e a segunda. Então, conforme ela está sendo repetida, ela criou de novo essas dimensões aonde eu estou contido nela, esses anjos caídos onde eles estão contidos. Então, eles ficam conscientes do tempo que está sendo repetido. Você não, porque é uma simulação. Então, se uma pessoa aqui, para você compreender, se ela morreu em 1950, ela só morreu uma única vez. Porque tudo isso aqui é repetição da simulação. Não é que ela vai morrer 7 vezes. Não se trata de reencarnação. Eu sou contra a reencarnação. Então, uma pessoa que queira combater, falar algo sobre repetição, ele não pode falar assim, porque se ele estiver falando dessa forma, ele não compreendeu o assunto e a gente vê que é uma pessoa que não tem compreensão nenhuma, porque aqui ninguém está falando de reencarnação. A pessoa só se vive uma vez. E se você não morreu antes do dia 9 de setembro de 2017, na sétima versão, o tempo foi quebrado com Apocalipse 12, Júpiter sai do útero da Virgem, né? Júpiter vai conseguir sair, e aí agora é como se eu chamasse os atores de novo para gravar o final da novela. Então, de uma forma tão simples, não tem como você não entender. Então, houve a primeira repetição, e aí vai ficar marcada no primeiro anel de Saturno. Aqui é a primeira versão, eu copiei ela aqui. Depois eu vou copiar a segunda, depois eu vou copiar a terceira, depois eu vou copiar a quarta, depois eu vou copiar a quinta, depois eu vou copiar a sexta, e quando eu estiver na sétima versão, eu já não consigo fazer da mesma forma. Primeiro que agora, o triângulo está, você quem acompanha o canal, ele está na BTGELS, ele está na Rigel e na Aldebaran. Ele está na mão do Criador. Então, tudo retornou à mão do Criador. 7 vezes 7, 49. E com 50 anos você tem o jubileu,
que se fala da libertação do escravo. Se você comprou uma casa, você devolve a quem você comprou, e assim é a lei judaica. É só você ir lá em Números que você vai entender o que eu estou falando. Então você vê isso sendo cumprido na natureza. Então, dessa forma, de uma forma simples, você compreendeu repetição. E quando você tem 7 versão que foi copiada da primeira, você vai ter o número 8. Então, o número 8 se trata do infinito, que é o Ouroboros que copiou esse tempo. O que vem ser o símbolo do infinito? Representa a cobra comendo o próprio rabo, a repetição do tempo, que vai fazer o formato do número 8. Isso é o Ouroboros. É a Hidra que está fazendo a repetição.